E aí, guys, estamos online aqui, quem fala é o Will Papeteiro. Sejam bem-vindos para mais um vídeo fantástico aí sobre notícias do mundo nerd, geek, seu canal preferido de conteúdos relacionados a heróis, animes e tudo mais. E vamos, sem enrolação, pro vídeo de hoje. A premissa, pura e simples: o Robin é gay? Vamos descobrir tudo isso de maneira rápida, simples e fácil aqui no canal, pra você aí poder entender essa polêmica aí. E eu já vou dar um spoiler pra vocês, não é o que parece, a notícia está totalmente errada. Então se vocês querem descobrir a verdade sobre isso de um cara que estuda os quadrinhos, né, e conhece a história inteira dos Robins, fica aí até o final do vídeo que eu vou te contar. Então, bora pro vídeo. Arqueiro Cósmico. E aí, guys, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo. Eu já tô aqui com ele, com o nosso amiguinho aqui, o Robin, né? Esse aqui eu acho que inclusive é o Robin do Jason Todd, será? Não, Damian? Não sei. Talvez ele seja do próprio Tim Drake mesmo. Pelo cabelinho e pelas ombreirinhas de armadura, assim. Acho que é, hein? E esse personagem é um personagem muito importante pra mitologia do morcegão ali, né? Ele é um personagem muito importante que fez aparições desde 1940. Desde 1940 mais ou menos, ele tá por aí fazendo aparições, né? E portais de notícia, Twitter, tudo mais, né? E gente famosa, né? Portais famosos aí colocaram essa notícia sensacionalistíssima que o Robin virou gay, né? Pra vocês entenderem o meu ponto, eu vou só passar um título aqui pra vocês da Isto É, revista famosa, né? Quando você pensa numa revista famosa, você pensa credibilidade, né, e tal. Mas olha a matéria dos caras. A matéria é: Robin, parceiro do Batman, sai do armário após mais de 81 anos. Really, nigga? Cara, logo vocês vão entender que esse título aqui tá totalmente mentiroso, né? E em outros portais fizeram títulos bem semelhantes a esse aqui, né, dizendo que o Robin virou gay depois de tantos anos, depois de 80 anos ele virou gay. Agora, pra vocês entenderem, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre os Robins, tá? Se você não sabe, não existe só um Robin. São vários Robins, né? Pra ser exato, são 6 versões canônicas do ajudante, do sidekick, né? Do ajudante do Batman. Então vamos sem enrolação pro primeiro. O primeiro Robin, esse que apareceu pela primeira vez em 1940, é o Dick Grayson. Ele apareceu na Detective Comics, número 38. Tá? E ele tem essa aparência que eu vou estar mostrando aqui na tela. Ele é mais meio Robin Hood, assim, né? A roupa dele, por isso ele é Robin, né? Meio medieval e tal. Por isso vem o nome Robin. E ele é coloridão, né? Ele veio porque tinha necessidade do Batman ter alguém pra conversar, porque o Batman tinha muitos diálogos que ele falava sozinho, né? Coisa de esquizofrênico. E tinha necessidade de ele ter alguém pra conversar, tipo Sherlock Holmes conversa com o Watson, né? Então criou-se o Robin e pra aproximar as crianças, né? Porque ele tinha um visual mais colorido e tal. Depois é justificado que o visual colorido do Robin é pra que os bandidos prestem atenção nele e não no Batman. Assim, o Batman pode vir lá dos prédios, né? Ou de áreas escuras e descer o cacete em todo mundo. Esse Robin, ele foi Robin por um bom tempo, né? É o Robin mais queridinho, é o meu preferido. Acho que é o preferido de quase todo mundo, né? O Dick Grayson. E depois ele vai pros Titãs, né? Os Jovens Titãs. Vira o líder deles. E depois ele vira o Asa Noturna, né? E por um tempo, quando o Batman é dado como morto, ele também vira o Batman. Inclusive por um tempinho, né? Essa é a história do Dick Grayson, tá? Eu não vou estar me aprofundando nas histórias deles, tá? Eu vou só dar um resuminho de cada Robin, porque provavelmente eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre todos os Robins, mas isso é assunto para outro vídeo. O segundo Robin é o Jason Todd, né? O Batman ficou sem Robin e tal. Daí achou esse menino que tentou roubar o pneu do Batmóvel, então o maluco é brabo, tá ligado? O maluco tentou roubar o pneu do Batmóvel, tá ligado? E o Batman achou ele, acolheu ele, treinou ele e ele virou um Robin muito violento, muito maluco. Ele era o Robin mais porra louca de todos. E daí um dia ele foi pego pelo Coringa, e o Coringa desceu com o sarrafo nele com um pé de cabra e matou ele, né? Esse foi o Robin que morreu canonicamente, o segundo Robin. No terceiro Robin, daí a gente tem um desvio aqui, tá?
a gente tem duas ramificações. Existe uma linha do tempo onde o Batman ficou muito surtado e tal, ficou muito violento. Nas duas ele ficou bem violento, na verdade. Mas em uma delas, é uma história em quadrinho do Dark Knight, do Frank Miller, né? Feita em 1986, em que o Batman, ele tem como aluna a Carrie Kelly, né? Que vira a Robin desse universo, né? E fica, acho que, pra sempre lá. Até hoje tem, acho que, história em quadrinho desse universo, onde a Robin é a Carrie Kelly. Ela é a Robin do Batman, tá? Mas na linha do tempo mais cânone, né? Depois da morte do Jason Todd, o Robin se torna o Tim Drake, tá? E guardem esse nome, que o Tim Drake vai ser importante, pois o Tim Drake é o Robin que teria saído do armário e eu já vou explicar como isso acontece, tá? O Tim Drake eu não tenho muito o que falar sobre ele foi um Robin por pouquíssimo tempo e tal. Depois os pais dele descobriram que ele era Robin, então não deixaram mais ele ser. E ele continuou sendo um herói sozinho, assim, um tipo de Robin sozinho, tá ligado? Sem o Batman. E é isso aí, ele namorou um tempo com a Stephanie Brown, ela foi por muito tempo o interesse amoroso dele, e ela virou o quinto Robin depois, tá? A Stephanie Brown, que era a namorada do Tim Drake. E por último, e com certeza menos importante, porque é o Robinzinho que eu acho mais idiota de todos, é o Damian Wayne. O Damian Wayne, ele, como já diz o nome, vocês devem imaginar, ele é filho do Bruce Wayne, então ele é o filho do Batman, com a Talia al Ghul, e ele é o Robin atual das histórias, né, do universo DC aí, ele é o Robin atual, tá? Não tem muito o que dizer, ele é um moleque chato e tal, se acha pra caramba, violento também, ele acha que tem preparo, mas não é tudo isso, tá bom? Esse aí é o Robin do Damian Wayne. Eu acho que ele é, inclusive, esse do boneco aqui que eu tenho. E, bom, agora vamos pra máxima, né? Pra principal aí desse vídeo, que é o que todo mundo quer saber. E aí, o Robin é gay ou não é? Então, existem 6 versões do Robin, tá? Uma dessas versões, a quarta versão, é o Tim Drake. E o Tim Drake, ele pode ser classificado como bissexual. E por quê? Porque ele teve um namoro muito longo com a Stephanie Brown, tá bom? Em que, sim, as intenções foram verdadeiras, foram reais, ele gostava dela, tá? E ele teve um relacionamento heterossexual por um tempo. Mas nas histórias em quadrinho deles, do Tim Drake, sempre era muito comum ele fazer umas coisas mais diferenciadas. Ele participava de parada gay, essas coisas. Então o cara, ele era simpatizante do movimento. E na história em quadrinho mais recente desse ano de 2021, tá? Que gerou toda essa notícia, o Tim Drake não sendo mais o Robin principal, tá? Ele não é o Robin principal atual, ele é o Robin no estilo dele lá, que ele faz os bagulhos dele, as paradas dele. Começou a um tipo de relacionamento, digamos assim, com um outro cara, tá? Ele tá tentando investir os sentimentos dele nesse relacionamento. Mas ele não se rotulou nenhuma vez como homossexual. O parceiro dele também não rotula ele na história em quadrinho uma vez como homossexual. Ninguém fala sobre isso na história em quadrinho, tá? E a própria mina que escreveu esse roteiro diz que ele não é rotulado, tá? Ele é um cara que ele sente as coisas e faz e tal. E ele sente que esse relacionamento é o momento pra ele, é isso, né? E o que cabe a gente, se quiséssemos analisar e rotular ele, seria ele sendo bissexual, tá bom? Ok? Ele não é um pegador de mulher como o Dick Grayson, né? O Dick Grayson passou, lambeu, o Robin comeu, né? Toda a história em quadrinho dele, ele pega a mina e tal, né? Inclusive ele já pegou a Arlequina, o Dick Grayson, né? O primeiro Robin. O Tim Drake não é assim, tá? Ele não é um mulherengo nem nada, ele teve só aquela namorada que foi a Stephanie Brown, mas foi um romance heterossexual na época, né? Mas depois, é claro, ele acabou se descobrindo e tal. Mas ele nunca disse que o que ele fez com a Stephanie Brown foi de mentira, ou foi por pressão, ou e tal, né? Ou foi pela sociedade. Não, ele fez porque ele curtiu, ele gostava. Então ele pode sim ser classificado como um bissexual. Então, pra resumir, sensacionalismo puro, essas notícias, tá? O Robin não ficou 80 anos no armário e depois do nada saiu e disse: "Oi galera, sou gay", tá? A história é bem diferente, são vários Robins e esse Robin em específico é bissexual. E também não tem nada de errado nisso, nós já estamos em 2021, né? E cada um dá o que tem, né? Então acho que é querer problematizar uma coisa que ninguém tá nem aí, né? A história em quadrinho é boa, o Robin é bom, acho que ninguém liga pra que time que ele torce, né?
Isso não tem nada a ver com as histórias em quadrinhos. Elas são boas e tal, ele é um personagem pica, né? E... Bom, sei lá, eu nunca pensei nisso. Acho que os leitores da história em quadrinhos já sabiam que ele era, um pouco, talvez. Mas, tipo, acho que ninguém nunca ligou, porque quem lê história em quadrinho não liga pra isso, tá ligado? Não é importante, sabe? Claro, é importante sim pro desenvolvimento do personagem e tal, mas não é visto como algo, sei lá, maluco. Eu diria, não, acho que é a mídia querendo fazer isso, né? A mídia querendo despertar o pior de cada um de nós, né? E isso vocês já sabem como funciona, né? Querendo despertar aquele cara que é homofóbico, ou querendo despertar aquele cara que é esquerdista pra caralho, né? Que quer zoar com os caras de direita e tal. Então, mano, é mais uma vez a mídia tentando criar um incêndio, né? Em um copo d'água. Na verdade, a notícia não era tudo aquilo que eles falaram, a notícia é exatamente o que eu falei, tá? O cara é o Tim Drake, o quarto Robin, que atualmente não é mais o Robin principal, e ele, na verdade, é bissexual, beleza? Tranquilinho. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre todos os Robins, histórias, é muito legal, todos eles têm têm histórias fantásticas, cada um deles, tá? Meu preferido, é claro, é o Dick Grayson, e o que eu mais odeio é o Damian Wayne, e inclusive o quarto Robin, Tim Drake, é um dos que eu mais gosto, ele é muito, mas muito maneiro, vocês não têm ideia, né? Ele é um Batman muito detalhista e tal. Batman não, desculpa, é um Robin. É um Robin muito detalhista e tal, muito detetive, né? Mas isso é história pra outro vídeo. Se vocês quiserem, falem nos comentários e eu vou estar fazendo. Obrigado de coração por assistir até aqui. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo pra tentar explicar tudo isso, né? Mas eu sabia que você ia ficar até o fim pra saber dessa treta aí, porque você é demais. Valeu e até amanhã. Mas lembre-se, né, que o tempo pode ser relativo.